Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Diniz, eu sou diretor comercial da BR Lux LED e eu quero trazer alguns conceitos de iluminação para vocês, mas principalmente hoje eu quero falar sobre a norma NBR 8995 dígito 1, que é a base de toda a iluminação que temos hoje aqui no Brasil. Essa norma foi embasada numa norma europeia, mas o que eu quero chamar a tua atenção, sem se aprofundar muito na norma, porque aí eu vou deixar isso para os nossos especialistas, que nós temos vários de vocês aí nos seguindo. Temos também na BR Lux nossos projetistas, essa turma manja mais do assunto. Eu quero trazer um conteúdo para você mais prático, para que a gente entenda por que a norma é tão importante para o nosso dia a dia, nas indústrias, nos supermercados, nas universidades, onde nós estamos iluminando. Você já sabe, nós temos a nossa especialidade é a iluminação de grandes áreas. Nós não atuamos no mercado residencial decorativo. Nosso mercado é um mercado de grandes áreas. Temos indústrias, portos, aeroportos, hangares, enfim, tudo que é área grande para ser iluminada. Existe um conceito, existe uma técnica que a gente utiliza para iluminar bem essas áreas. Mas existe um probleminha que toda essa migração da tecnologia antiga, fluorescente, vapores, para o LED trouxe junto a questão da equivalência, a substituição por equivalência. Então, você tem 400 watts de vapor metálico, põe a 150 que vai funcionar. Qual que é o problema disso? Antes de eu entrar na norma, eu quero explicar, existem dois conceitos que confundem muito a cabeça da turma. E o conceito é potência. Potência elétrica e potência luminosa. Qual que é a diferença entre eles, tá? Quando a gente fala em potência elétrica, é esse W que aparece, que é de watts, tá? Potência em watts. Potência elétrica, se você fizer analogia, analogia não, desculpa, se você fizer uma comparação com os seus eletrodomésticos, os itens que você tem na sua casa, você vai ver, por exemplo, o chuveiro elétrico é um dos que mais consome energia dentro de uma residência. Se eu falar que o chuveiro ele tem 7.500 watts, isso não determina necessariamente quanto que ele é bom para a nossa aplicação. Claro, quanto mais watts ele tem, no caso do chuveiro, mais ele esquenta, ok? No caso de iluminação, é a mesma coisa, ele vai esquentar mais. Mas isso está relacionado principalmente ao quê? Você já ouviu falar dessa expressão, né? Quilowatt-hora. Quilowatt-hora é o consumo, é diferente da potência elétrica. Por quê? Porque ela tem uma hora na frente. Significa que eu estou utilizando aquela potência que está instalada por um determinado tempo e vamos gerar o consumo. É baseada nesse consumo que a concessionária de energia elétrica te cobra. Nós temos uma variação, indústrias normalmente pode chegar lá a 35 centavos o quilowatt-hora, residenciais pode chegar até 80 centavos, pelo que a gente tem visto aí no mercado brasileiro. Às vezes tem alguns até maiores, outros até melhores se tiver no Mercado Livre, por exemplo. Mas é baseado nisso que nós trazemos todo o conceito de economia utilizando a iluminação LED. Por quê? Nós vamos trazer luminárias que substituem, por exemplo, uma luminária de 400 watts, vou pôr aqui, 400 watts. Nós vamos substituir essa luminária gerando uma potência de luminosa da luminária lá, vamos pôr aqui, 15.000 lumens. E eu vou fazer os mesmos 15.000 lumens com 100 watts. Aqui é que nós fazemos a economia de energia elétrica para o nosso cliente.
eu estou utilizando menos potência, ou seja, estou consumindo menos energia elétrica, mas eu estou gerando o mesmo fluxo luminoso ou potência luminosa. Vou apagar tudo aqui porque agora nós vamos entrar na norma. Esse problema foi gerado principalmente pelos importadores, traziam muita coisa da China, a equivalência. Tire 400 watts, põe 150. Qual que é o problema disso? O LED já teve sua evolução. Nós começamos com o LED gerando lá 70 lumens por watt, quando chegou aqui no Brasil, principalmente iluminação de grandes áreas. Depois foi para 100 lumens watt. Hoje nós temos solução de 130, 145 lumens watt. Isso falando na data de hoje, de outubro de 2020. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Claro, estamos falando de um valor que seguro, tá? Nós não temos o costume de querer ficar colocando o fluxo luminoso lá em cima, porque a gente sabe também que tem uma compensação em termos de vida útil, de qualidade de iluminação também. Hoje na BR Lux nós temos uma linha que é a Market Line, a última que nós lançamos, que atinge até 145 lumens watt com segurança, né? Mas isso o que acontece hoje, principalmente nas concorrências que a gente participa? O cliente fala, não, eu quero uma luminária de 150 watts. Vou fazer 100 para facilitar a conta. Se nós estamos falando de 100 watts, para uma luminária de 70 lumens por watt, nós estamos falando de 7.000 lumens. Certo? Multiplico watts por 70, nós vamos ter 7.000 lumens. Se for uma luminária de 100 lumens por watt, nós estamos falando de 10.000 lumens. 13.000 lumens. E aqui 145 vai para 14.500 lumens. A grande verdade é o seguinte, a mesma potência elétrica pode ter potências luminosas ou fluxo luminoso, que é o termo mais técnico, diferentes. Ou seja, a luminária de 100 watts, 145 lumens por watt, ela ilumina mais do que o dobro do que uma de 70 lumens por watt. Então é um erro fazer compra, isso eu quero te ajudar, você que precisa comprar luminária. Não compre luminárias por potência elétrica, compre luminárias por fluxo luminoso. Fluxo luminoso é muito mais importante em iluminação, ou seja, estou falando só em iluminação. Quantos lux nós vamos gerar naquela área é muito mais importante que a potência elétrica, ok? Agora eu falei uma palavra que é lux, correto? Que é diferente de lumens. Qual que é a diferença entre os dois? Eu vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar uma luminária aqui instalada no teto. A norma diz o seguinte, a medição padrão é a 80 centímetros do chão. Então você vai pegar um luxímetro, que é um aparelho que tem um sensor de luminosidade, e ele converte esse sinal que é captado, ele capta a luz daquele ambiente, e ele converte em valor que hoje já é programado, já é tabelado, que se chama iluminância ou iluminamento. Vou escrever aqui. Iluminância ou iluminamento. É a mesma coisa. Nós estamos falando que isso é o famoso lux, por isso que nós chamamos BR Lux, porque a gente quer gerar luminosidade, luminância, e é isso que a norma vai dizer que é importante. Então, essa luminária, nessa área aqui, a 80 centímetros do chão, você pôs o luxímetro ali, vou pôr uma imagem aqui do luxímetro para vocês verem. Você colocou o luxímetro aqui embaixo, a 80 centímetros do chão, que é uma iluminação padrão, não quer dizer que você não possa medir separadamente, ou em outras alturas.
Mas é importante que seja isso balizado e todos os seus concorrentes, ou seja, todos os que estão participando de uma proposta, de uma concorrência, estejam falando a mesma linguagem, tá? Então você vai colocar o luxímetro aqui nessa área, vou colocar ele aqui, e vou medir a luminosidade gerada por essa luminária. O que a norma vem dizer, principalmente? Eu não vou aprofundar tanto, mas o principal que vai te ajudar bastante a fazer uma compra melhor, uma compra mais justa, uma compra mais inteligente, é, no final das contas, o próprio fluxo luminoso, a potência elétrica, eles ficam para trás quando você baliza o seu projeto por lux. Eu quero saber quantos lux eu vou ter na minha área. E principalmente, não é só pegar uma luminária e saber quanto vai dar aqui. Sempre você vai ter um conjunto de luminárias que vão estar bem distribuídas e vão gerar um lux numa área. Então é importante que você balize seu projeto por lux. Quantos lux a BR Lux está gerando? 500 lux. Quantos lux o concorrente está gerando? 200 lux, 700 lux, enfim. O importante é que todo mundo gere o mesmo lux, gere a mesma distribuição também. É importante você sempre olhar como que é esse iluminamento médio, né? O lux, a iluminância, o símbolo é um E, né? E às vezes a gente coloca um M, que é o iluminamento médio na área de trabalho. O que a norma vem dizer para nós? Existem estudos e existem padrões mínimos de iluminamento para cada área, para cada determinada ação. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui com essas imagens, mostrando para vocês quais são os lux ideal para cada situação. E mais uma vez, é o lux mínimo. Nós já tivemos cliente que falou: Leandro, cara, eu pedi 1000 lux, mas tá dando 1500. Eu, cara, fica tranquilo, se você sair no sol ali, é 100.000 lux. Fica bem tranquilo que não vai ter problema nenhum. Você tem um pouco mais de lux. Até, dependendo do projeto, é interessante que você tenha um pouquinho mais de lux, porque existe uma depreciação de fluxo luminoso, é natural que aconteça na iluminação. No LED é bem menor do que as iluminações antigas, tecnologias antigas, mas também existe. Então, você vai ver que, por exemplo, o maior erro dos clientes, até mesmo de novos representantes, é pegar a empresa e falar que aquela empresa inteira tem que ter tantos lux. Por que é um erro? Porque a norma vai mostrar para nós que para cada área existe um lux ideal, um lux mínimo. Então, se você pegar edificações gerais, vai ter um item lá, corredores. Corredores, nós estamos falando aqui que precisa de 100 lux nos corredores. Se você pegar um estoque ou um depósito, você vai ver que precisa de 100 lux nos estoques. Porém, se houver circulação de pessoas, você vai precisar de 200 lux mínimo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Usinagem. Se você tem uma usinagem na sua empresa, você vai ver que não é só porque você tem usinagem que você vai pôr um lux que está de empresas de usinagem. Você vai ver que tem usinagens bruta, usinagem média, se não me engano, e usinagem fina. Ou seja, para uma você precisa de 300 lux, para outra você precisa de 500 lux. Para cada área, para cada ambiente, para cada tipo de atividade, você precisa de uma iluminância ideal. Então, não generalize. Não pegue uma empresa, uma empresa automotiva. Você vai entrar ali na norma, você vai ver que tem um lux ideal para cada área, seja a área externa, seja a área de corredores, a área de estoque, a área de... Enfim, você tem várias áreas. Algumas já acabam entrando no nossa cabeça, que, portanto, a gente utilizar. Então, por exemplo, escritórios, se você vai fazer atividades de escritório, normalmente nós estamos falando de 500 lux. E isso é importante para que você atenda aquela necessidade
principalmente se você cliente, você que vai aplicar essa solução no teu cliente também, existem muitos processos hoje judiciais, trabalhistas, né? Que justamente pela falha de luminosidade, às vezes uma coisa simples de ser resolvida, ela pode se tornar um problema sério, né? Por isso que grandes empresas têm o setor de segurança do trabalho, que tem por obrigação fazer as medições para que seja mantida a iluminação mínima, a iluminância mínima de cada área de trabalho. Mas eu sei que você está interessado muito mais do que ter segurança. Eu sei que você está interessado em em gerar uma lucratividade maior para a sua empresa ou para os seus clientes, né? E a iluminação, a gente já sabe comprovadamente, ela pode gerar esse aumento na produtividade. Já tem estudos mostrando que até 16% é possível se alcançar com uma luminosidade adequada, correta, com menos ofuscamento, com menos desconforto visual, com menos falhas de distribuição. Enfim, aí entra o especialista, aí entra a BR Lux para te ajudar nisso. Se você tiver um cliente que precisa dessa solução, se você tem uma empresa que você entende que é possível ter melhorias de iluminação, toda a bagagem do LED já vai te trazer a economia, vai te trazer menos passivos ambientais, menos gastos de manutenção. Fale com a gente, fale com a BR Lux, nós estamos prontos para te atender e te dar a melhor solução em iluminação. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.